Olá, Dev Traders, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Até que enfim vai sair a atualização do Ethereum amanhã, vai acontecer o fork, estamos esperando o fork do Ethereum. E agora o Ethereum vai deixar os mineradores todos empenhados, porque a gente sabe que a maioria dos mineradores com placa de vídeo optavam por fazer mineração no Ethereum. Só que não, porque alguém já teve a brilhante ideia de criar uma extensãozinha do Ethereum para dar a opção para continuar no Proof of Work. Esta é uma moeda nova e promete bombar, porque se os mineradores que vão parar de minerar o Ethereum de maneira obrigatória, agora pelo menos para o Proof of Stake, migrarem todos para essa moeda que é como se fosse uma extensão do Ethereum, nossa senhora, a gente vai falar sobre essa moeda daqui a pouco na sequência do vídeo. Fica aí! Dados econômicos, também a agenda econômica semanal está bem ativa para esta semana. Entre o dia 13 e o dia 15, então, acontece o fork do Ethereum. Nos Estados Unidos, o dado da inflação ao consumidor sai na terça-feira, ou seja, sai amanhã. Quarta-feira também sai dados da inflação ao produtor. Dia 21, na semana que vem, a gente vai ter o aumento nas taxas de juros americanas, né? Jerome Powell vem com a marreta de novo. Na quinta-feira sai dados da produção industrial. Na sexta-feira a gente vai ter leilão do Tesouro Americano. Vamos ter a confiança do consumidor e também vamos ter o vencimento dos contratos de opções e índice lá nos Estados Unidos. Na Europa, a decisão de aumentar as taxas de juros ou não foi adiada para o dia 22 devido ao falecimento da queridíssima rainha. E na sexta-feira, lá na Europa, tem a divulgação da inflação ao consumidor na zona do euro. Mas, na verdade, o que assombra o pessoal por lá é a crise energética que está assolando lá a Europa. E agora o malvadão resolveu cortar o abastecimento de energia de vez, né? Bom, e no Brasil, especulações, né, das empresas afirmam que a taxa de juros esse ano não deve de passar de 13,75, ou seja, vai ser neutra a próxima região, pelo menos é isso que os especuladores estão esperando. Mas olha só que interessante que até o final de 2023, ou seja, até o final do ano que vem, ainda deve de se manter quase na casa de 12%, ou seja, está bem pessimista a previsão dos economistas brasileiros para o próximo ano. Então isso quer dizer que a dor de cabeça pode ser maior do que a gente está pensando. Bom, e vamos falar dessa notícia do Ethereum então, e qual moeda que está querendo substituir o Ethereum no Proof of Work. Antes disso, esse vídeo está sendo patrocinado pela corretora BitGet, a corretora que eu utilizo para operar futuro, pois não é proibido, não aparece aquelas mensagenzinhas que você está proibido de operar derivativos por orar no Brasil ou coisas do tipo. Então, se você está recebendo este tipo de ameaça lá, pule para a BitGet, uma corretora bacana, de confiança. Eu confio muito na corretora e por isso eu utilizo a corretora de BitGet, está aqui na descrição. Adivinha, você não paga taxa para operar spot, você já viu isso? Promoção, mas tem que se cadastrar agora com o link aqui do professor. E nas opções de derivativos, ou seja, para você operar futuro, tem 40% de desconto se você se cadastrar. É top, pode ir lá ver, pode conferir que você vai ver que é top. Vamos falar de notícia então, galerinha, vamos abrir aqui a notícia dessa moeda que está prometendo substituir o Ethereum, quem sabe, né? Vamos lá, Ethereum Classic Group lança ETP, anota este nome aí, ETP, cripto baseado no hard fork pool da Ethereum. O Ethereum Classic Group continuará com consenso de Proof of Work, POW, original da Ethereum para seu atual ETP. Ethereum anunciou a empresa na quarta-feira. A gente sabe muito bem o que é Ethereum Classic. Os caras são ninja, tá? A gente sabe, essa moeda explodiu aí nos últimos dias. Vamos lá, o provedor de título lastreado nos ativos digitais Ethereum Classic Group continuará confiando no consenso original da prova de trabalho Proof of Work do Ethereum para seu atual produto negociado na bolsa ETP, galerinha, ETP, tá bom? O Ethereum Classic Group anunciou oficialmente na quarta-feira, dia 7 de setembro, o lançamento de um novo ETP Ethereum em resposta à demarche, que é a atualização do Ethereum, que se aproxima, programado para acontecer em meados de setembro, que na verdade vai estar acontecendo então a partir de amanhã, começa a acontecer o fork do Ethereum. As corretoras já anunciaram que não é possível negociar Ethereum nesse meio tempo. Agora, olha só que interessante, a gente sabe que provavelmente a maioria de vocês sabe, mas para a gente fazer um resumão aqui, essa atualização do Ethereum faz com que você, para aprovar uma transação do Ethereum, deixa de ser agora prova com máquinas, com mineradoras, com placas de vídeo, com computadores e com coisas do tipo, e passa a ser com Proof of Stake, ou seja, você precisa ter Ethereum na sua carteira. Você vai estar aprovando as negociações do Ethereum, e quando você aprova negociações do Ethereum, você ganha uma comissão por aquilo. Então as pessoas que usavam antes máquinas, energia elétrica e essas coisas para poder minerar o Ethereum não vão precisar mais disso, vão precisar de muita grana, e eles já têm. O Ethereum passa a ser verdinho, né? Então,
para a galera que gosta dessa polêmica do meio ambiente, o Ethereum passa a ser uma criptomoeda limpa, pelo menos é o que os governos querem implantar na nossa cabeça. E o Ethereum deve ter crescimento por conta disso, é claro que sim, desde que ele comece agora a ser listado também e ser oferecido por grandes fundos de investimento que defendem esse mundo verde, como a BlackRock, por exemplo, a maior gestora de fundos do mundo. Então o Ethereum agora passa a fazer parte dessa lista amigável ao meio ambiente. Você pegou a sacada que eu estou tentando te dizer aqui? É possível sim que o Ethereum ganhe muita força. Eu não acredito que ele vai substituir o Bitcoin, como muita gente tem falado, mas acho que para os próximos meses o Ethereum deve ganhar muita valorização. Porque essa galera que é anticripto, esse pessoal, essas empresas, corporações, os governos que são anticripto, agora devem ficar tudo para o lado do Ethereum. Mas não porque eles estão preocupados com o meio ambiente, a gente sabe disso, mas na verdade é porque eles estão preocupados em poder controlar o dinheiro que está sendo gerado nas cripto, e se conseguirem captar metade do patrimônio cripto praticamente para o lado do Ethereum, ou seja, o Ethereum conseguir ganhar muito mais valor de mercado que ele tem hoje, fica fácil deles controlar boa parte do mundo cripto, sendo que existe alguém por trás do Ethereum que é fácil de manipular. Né? Com algumas ameaças de multa e coisas do tipo, dá para dizer para que lado vai o Ethereum e o que eles vão fazer com o dinheiro que está sendo depositado lá. Então, se você quiser, eu acho que é um bom momento para quem quer surfar uma onda de alta, pode ser, não sei se vai acontecer já de cara, mas pense como se fosse um halving. Lembra do halving que aconteceu do Bitcoin? Aconteceu o halving, não aconteceu nada depois, um mês depois não aconteceu nada, 2 meses depois não aconteceu nada, no terceiro mês a coisa toda explodiu. E sempre foi assim todos os halvings. Uma atualização importante no Ethereum. Se ele fosse explodir de valor como a expectativa era, já tinha explodido, porque vai começar amanhã. Eu acho que o que pode acontecer agora é dar aquela estagnada e depois o Ethereum começar a ganhar muito valor. Vamos esperar qualquer ciclo de alta, pode ter certeza que o Ethereum deve se destacar entre as outras criptomoedas. A gente vai avaliar aqui também uma análise gráfica importante. Você já se inscreveu nesse canal? Não se inscreveu ainda? Já deixou o seu like? Se você não fez isso, considere a possibilidade de se inscrever. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para ser avisado todos os dias que a gente tem vídeo aqui. Vamos ter vídeo agora na quarta-feira, então você precisa estar inscrito nesse canal e você vai me ajudar bastante também a trazer informações aqui para vocês, tá bom? Então deixe o seu like se você gostou, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem atentas com essa novidade, com essa atualização do Ethereum agora. Depois não dá para chorar, galera, tem que aproveitar antes, tá? Mas vai devagar, como eu disse, eu não acredito que vai ser da noite para o dia essa explosão no preço do Ethereum. Acho que vai ser como se fosse o halving, tá? Vai demorar 1 mês, 2 aí, mas na sequência o Ethereum. Acho que acumular um pouco de Ethereum, torcer para que o Ethereum caia um pouquinho mais, acumular um pouco de Ethereum pode ser a melhor estratégia do que querer comprar tudo em um único ponto. Vamos falar de gráfico. Bitcoin, como é que tá o Bitcoin? A semana começou otimista pra caramba, né? Então ficou bem legal aqui a nossa situação gráfica. Bitcoin subindo bastante nos últimos dias, agora disputando ali uma região, tá enfrentando aqui uma região de FIBO, que é uma resistência importante, 22.400, não é fácil de passar, mas também não tá dando braço a torcer não, galera. Parece que não quer saber de descer aí o Bitcoin. Se o Bitcoin romper essa região, a gente pode ter uma boa evolução do Bitcoin. Por que a gente pode ter uma boa evolução do Bitcoin? Vamos lá. Vamos aqui para o gráfico diário que a gente vai entender por quê. Esse indicadorzinho, essa bolinha que está aparecendo aqui embaixo é um indicador. Eu uso esse indicador muito para identificar tendências, tá? Ele me ajuda bastante com tendências. Vocês podem ver que ele aponta aqui, ó. Aparece a bolinha tendência de alta, aparece a bolinha lá em cima tendência de baixa, tá? Então vocês podem ver que ele é bem assertivo. Às vezes erra, mas é bem assertivo. Então ele está apontando alta. Além do Bitcoin já ter subido bastante, ele começa a apontar alta. Já faz 2 dias que ele está apontando alta, pelo menos no 4 horas. Não é só isso, a gente também cruza aqui, ó, a 21/9. É um indicador importante para quem acompanha nos curto prazo, mas no longo prazo às vezes ele também funciona. Acabou de ativar a 21/9, para vocês terem ideia, a última vez que aconteceu isto foi lá em julho, e a gente teve 22% de alta desde que apareceu aqui um indicativo de 21/9. Agora, percebemos aqui que isso não quer dizer que a partir daqui o preço explodiu. Não, teve correção inclusive, né? E não foi pouca, não foi uma correção de 12%, e depois sim o preço explodiu. Então pode ter correção, é certo que a gente está sobrecomprado já faz tempo, então a gente pode ter uma correçãozinha, de repente vir tocar aqui na média de 9 períodos no gráfico diário, é possível, essa linha amarelinha aqui, ó. Média de 9 períodos, ela está aqui na casa dos 20.400. Aqui tem FIBO também, tá, galera? Se não me engano, é 50% de FIBO. Exatamente isso, 50% de FIBO que seria o principal suporte. Então a gente pode fazer uma correçãozinha, mas acho que na sequência é pressão de alta. Também tem dados importantes que foram divulgados que mostram que a inflação amanhã, que vai sair amanhã, tem que ficar ligado com isso amanhã. Esses dados da inflação e outra coisa, você já ouviu falar de teoria de Dow, que diz que o preço
ele prevê a notícia boa. Se o preço está otimista, é porque a notícia boa vai vir na sequência. Se o preço está pessimista, é porque a notícia vai ser ruim. Então a gente pode comparar isso aqui com teoria de Davos, que já está acontecendo, que o preço já veio subindo antes mesmo dos dados da inflação dos Estados Unidos serem divulgados. Quem sabe a gente vai ter um dado importante amanhã, que teve redução na inflação americana. Pode ser, né? O Brasil já faz, nas últimas 2 regiões foram deflação, nas últimas 2 reuniões. Então isso é importante. Se a gente realmente tiver um dado positivo amanhã para a inflação, para incentivar o investidor, provavelmente a gente vai ter um crescimento muito forte no Bitcoin, já que o Bitcoin está com os indicadores quentes. Se sair um dado meio ruim amanhã, o mercado deve fazer uma correção dessa precificação que aconteceu, né, desde semana passada, finalzinho de semana passada para cá, mas ainda é cenário otimista com essa guerra acontecendo, com esses indicadores tudo tortos para cima aí, tá, galera? No gráfico de 4 horas a gente consegue ver o rompimento de uma linha de tendência. Essa linha amarela aqui que vocês estão vendo, olha lá. Vamos pegar aqui, ó, uma linha de tendência de baixa que vem já de longo tempo, já vem desde lá de março, gente, de março, galera, tá? E ela fez topo aqui e agora fez o rompimento dessa linha de tendência. Estamos também já com o pullback prontinho, armado. Aí só precisamos fazer um pivô de alta, ou seja, se a gente subir aqui acima dos 22.400, tem um pivô de alta montado aí nos gráficos mais curtos, gráfico de 1 hora, por exemplo. E aí provavelmente a gente vai colher frutos de uma alta maior do que já teve aqui. Então vamos torcer para que aconteça isso. Eu convido você para mais uma vez se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ficar atentos e alertas com essa situação do Ethereum. Acumular um pouquinho de Ethereum para longo prazo talvez não seja tão ruim assim. Muito obrigado pela sua atenção. A gente vai se ver de novo na quarta-feira, se assim você quiser. Desejo a todos vocês uma ótima semana, que Deus abençoe todos vocês e até quarta-feira no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.